de coisas que eu já fazia há muito tempo, de obras que Deus me usa para desenterrar coisas de macumba, trabalhos, né, de feitiçaria, e Deus me usa para ir lá e desenterrar essas coisas, e Deus, ele já vinha cuidando de mim, me moldando para esse tipo de coisa. Então, não é simplesmente pegar um folheto e sair entregando. Deus, ele prepara a pessoa. Eu já faço esse trabalho de entregar folhetos, de falar Jesus te ama, de esse projeto meu, já há mais de 5 anos. Deve ter uns 7 anos. Eu faço trabalho também durante o carnaval, eu saio para pregar no carnaval, ano novo, tá entendendo? Eu vou à praia, pregar na praia para aquelas pessoas que estão lá, infelizmente, né, adorando a deuses falsos. Eu estou lá pregando para essas pessoas, levando, né, a palavra de Deus para essas pessoas. Eu entro em centro espírita para pregar, em lojas, em casas de umbanda, essas coisas todas, porque não é simplesmente entrar, não é assim. Tudo tem um preparo. E eu quero dizer para você exatamente isso. Ore ao Senhor, pergunte para Ele qual é o propósito que Ele tem na tua vida. Tente lembrar as coisas que aconteceram com você, por que permitiram tantas coisas acontecerem, porque Deus está forjando o seu caráter, Ele está te moldando. Você precisa ter fé, você precisa ter paciência, você precisa ter total confiança no poder dEle. Não é em você, não é em mim que eu tenho confiança de jeito nenhum. Eu confio que é no poder de Deus, na proteção de Deus. E por que eu tenho essa fé? Porque eu me lembro, desde criancinha, as coisas que eu fiz, as coisas que eu fazia, os pensamentos que eu tinha, que não são pensamentos normais, comuns para uma criança, são pensamentos de adulto. Às vezes tem adulto que não tem esse tipo aí, né, de pensamento, de raciocínio. E eu pensava isso. 3, 4 aninhos de idade, eu já estava pensando no sentido da vida. Qual é o sentido da vida? É ali no cemitério, tudo acabou? O que tem além disso? Tem algo além disso? Com certeza, né? O Espírito Santo trabalhando na minha vida. E Deus ele vai usar, seja a coisa mais simples que tenha, mas Ele vai usar para poder te alcançar. Uma das coisas que me despertou muito, que eu consigo me lembrar, foi uma frase que as pessoas dizem corriqueiramente. Vai com Deus, fulano. Fica com Deus. E eu era criança ainda, eu não me lembro as datas, né? Mas eu me lembro que era mais ou menos nessa época aí, uns 3 anos de idade, por aí. E eu me lembro que a minha mãe conversando, né, com uma senhora, e essa senhora, a minha mãe já estava indo para casa, ela falou assim: fica com Deus, dona Ângela. Era uma senhorinha, né, que a gente conhecia. E na hora, a dona Ângela respondeu para minha mãe: vai com Deus, dona Maria. E aí, eu ouvindo aquilo ali, eu pensei assim: que negócio é esse de vai com Deus e fica com Deus? Como que Deus vai ficar com a dona Ângela e ao mesmo tempo ele vai conosco? Você está entendendo? Isso aí, ó, me despertou. Essas histórias tremendas são, como eu posso dizer, provas, são grandes evidências da obra que Deus tem na minha vida. Porque geralmente as pessoas dizem isso corriqueiramente, assim, no automático, elas não param para meditar nisso. E como eu era muito criancinha, eu pensava que Deus fosse alguém igual a nós aqui, né? Se eu vou a um local, automaticamente eu não estou em outro. Como que Deus poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? E foi aí que eu comecei a receber a visita, né, do anjo Gabriel. Eu conto sobre algo, né, assim, no meu livro, eu relato essa história também no meu livro, lá no Das Trevas, né, para a Sua Maravilhosa Luz, e ali eu faço vários relatos de como que Deus cuidou de mim, as revelações, as coisas gloriosas que Deus tem feito na minha vida, como que Deus tem me preparado para esse trabalho que eu realizo hoje, para coisas ainda maiores que Ele tem me revelado. Então, assista esse vídeo, ouça esse vídeo, tá? Porque coisas grandiosas Deus tem feito na minha vida e certamente Ele pode fazer na sua vida também, e você precisa, o quê? De dedicação, tá bom? Eu vou ler aqui um versículo da Bíblia que eu gosto muito, que é no livro de Tiago. Eu sei até de cor, né? Gostaria de ler aqui brevemente para a gente fazer, né, essa meditação. Tiago, capítulo 4, o seu versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus,
Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não tenha medo do inimigo. Aprenda a se sujeitar a Deus. Aprenda a estar nas mãos de Deus, a fazer o que Deus diz que você deve fazer, o que você está aí no seu coração, que você sabe que é a voz de Deus, que Deus colocou em ti para que você faça. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. O diabo ele vai estar sempre te tentando, ele vai estar sempre querendo colocar uma mágoa no seu coração, uma tristeza, um sentimento de vingança, um sentimento de inutilidade, que você não presta, que ninguém te ama, que você não vale nada, mas você resista e repreenda esse demônio em nome do Senhor Jesus e ele vai sair. Ele vai te dar força, ele vai te dar vitória. E aqui está falando, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo vai fugir de você porque o Espírito Santo que habita em você, que morada em você, ele é muito mais poderoso, é infinitamente mais poderoso que o diabo. O diabo é apenas um anjo caído, uma criatura, sabe, que está nas trevas, que tá perdido. Mas você não. Você que busca a Deus, você tem esse poder, você tem essa força. Resista às tentações do diabo e ele vai fugir de vós. É ele que vai fugir de você, não é você que foge do diabo. Você não tem que ter medo do diabo. Você só tem que se sujeitar a Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nesta madrugada, que você possa assistir a este vídeo, que você possa orar, que você possa pedir sabedoria a Deus, que o Espírito Santo ele vai te guiar em toda a verdade e vai fazer com que o mundo espiritual esteja mais aflorado na sua vida, que você venha ouvir a voz de Deus, que você venha reconhecer a voz de Deus e obedecer, né, a Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Você que já é cristão, continue orando, intercedendo por mim. Você que ainda não é, assista esse vídeo e ore, peça ao Senhor. Ele é a verdadeira libertação. Às vezes a pessoa está tão nas trevas, tão amarrado, tão preocupada com oferenda que tem que fazer, com coisa que tem que comprar. E eu tenho bastante experiência com essas coisas, porque eu via a minha mãe desse jeito. Ela fazia uma oferenda e aí ela voltava lá no centro, né, de macumba que ela pertencia, e a mulher falava assim, não, mas ficou faltando isso e mais aquilo. Porque... não vou citar nome, né, de demônio, pediu para fazer isso e aquilo. Mas se não fizer, se não chegar aqui na hora tal, não vai dar certo, vai ter que fazer tudo de novo. Aconteceu um imprevisto, alguma coisa, não deu certo, o centro vai ficar fechado por 7 dias, por 14 dias, por 21 dias. E aí a minha mãe tinha que comprar tudo de novo para recomeçar a fazer aquele trabalho e nunca dava certo. Aí ela tinha algumas alegrias, algumas vitórias e daqui a pouco desmoronava tudo de novo, porque o demônio lá pediu tal coisa, porque a pessoa lá foi em um outro centro e aí fez isso, mais aquilo, e agora tem que fazer uma outra coisa para poder desfazer o que foi feito lá. Você está entendendo? A prisão ela sempre tinha que levar alguma coisa, ela sempre estava devendo algo, ela não podia passar numa encruzilhada, ela não podia comprar não sei o quê, ela tinha aquelas coisas todas, uma prisão muito grande. E se você está vivendo isso, eu digo para você com propriedade, em nome do Senhor Jesus, que você seja liberto dessas maldições, que você seja liberto dessas prisões, desses rituais, que você venha receber total liberdade no Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, que vai habitar em você e vai te trazer paz, vai te trazer segurança, vai trazer alívio para a sua alma. Você vai ver que um peso muito grande vai sair dos seus ombros em nome do Senhor Jesus, porque esse peso já saiu dos meus ombros, saiu das minhas costas, saiu da minha mãe também, e ela foi liberta em nome do Senhor Jesus, e você também vai ser, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não precisa ter medo. Não tenha medo de ameaça. Se esse demônio falou para você que vai te matar, que vai ferir alguém da sua família, que vai te quebrar no meio, que vai fazer isso, repreenda em nome do Senhor Jesus. Se sujeite a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir derrotado para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe nessa madrugada. Seja liberto em nome do Senhor Jesus.
Que todo laço com o maligno seja desfeito, toda maldição, toda cadeia seja quebrado, lançado por terra, e que o Senhor Jesus habite no teu lar, habite no teu coração, e que Ele vai trazer a verdadeira liberdade, a verdadeira transformação, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, coisa que você nunca sentiu antes. E se você já foi cristão, se você por algum motivo se desviou do caminho do Senhor, esse é o chamado de Deus para que você retorne enquanto há tempo. Que Deus te abençoe. Amém.